Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Olha, é com grande satisfação que a gente tem que agradecer as pessoas que colaboram com esse canal. Seja nos comentários, seja nos likes, seja se inscrevendo, seja contribuindo financeiramente, sendo um parceiro com a gente. Eu quero agradecer de montão a todos vocês, ok? Mas volto a dizer a vocês, né? Quem não é inscrito, se inscreva. Você que é inscrito, deixe like, por favor, tá? Então, se inscreva, deixe o like, toque o sininho para você receber notificação de que tem um novo vídeo no páreo. Compartilhe os vídeos, comente para gerar engajamento, ok? E se você achar que pode e deve contribuir financeiramente com o canal, minha gratidão imensa. O Pix é robson.rmt@gmail.com, 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 ok? Então você vai está contribuindo com um canal que pretende ajudar muitas pessoas a acordarem, pessoal. E nos tempos atuais, mais do que nunca, a gente precisa estar acordado, estar atento. Tá? Isso é fundamental. Nós estamos fazendo uma série de vídeos sobre mitologia, né? Certo? E todo mundo sabe que os gnósticos escreveram, né, foi encontrado, né, perto do Egito, os documentos de Nag Hammadi, né, que é o local onde foi encontrado os pergaminhos. Né. Muita coisa se perdeu, porque alguns, os caras estavam com frio, começaram a queimar papel, achando que aquilo lá era uma bobagem, queimaram um bocado de coisa. E outras coisas foram, né, com o tempo também se perdeu, deteriorou algumas coisas. Né? Mas os gnósticos escreveram vários documentos. Então, tem a biblioteca de Nag Hammadi, tem vários evangelhos, Atos, Apocalipses, contos, né? Tem até a República de Platão no meio, né? Para vocês terem uma ideia, né? Os gnósticos não eram qualquer pessoa, eles eram sábios, né? E eram também os primeiros cristãos, tá? Eles foram os primeiros cristãos. E eles desenvolveram uma visão cosmológica, cosmogônica, né? Teogônica também, da realidade em que vivemos, ok? Eles foram perseguidos e praticamente, ou melhor, eles foram eliminados. Né? Eles passaram suas tradições para alguns grupos que depois surgiram, como o caso dos cátaros, né? E houveram outros grupos antecedentes, né? E os gnósticos tinham uma filosofia, um pensamento a respeito da realidade. Geralmente, eu costumo dizer que os gnósticos tinham várias escolas, tá? Os ofitas, os setitas, os valentinianos, né? Tinha o grupo que eles não se consideravam tanto assim, diríamos assim, gnósticos de Marcion de Sinop, mas se enquadrava dentro pela visão que ele tinha, né? Ele era um docetista e ele fez o primeiro cânon bíblico, tá? E aboliu completamente o Antigo Testamento, tirou, né? E
fez um cânon apenas com o Novo Testamento, ok? Apenas um cânon com o Novo Testamento. Então, diante disso, a gente estudando a mitologia, seja a suméria, seja a babilônica, seja a grega, seja a egípcia, seja a hitita, né, seja qualquer outra, nós vamos perceber que há uma singularidade entre essas diversas mitologias, né? Ok? Então agora nós vamos fazer o terceiro vídeo dessa série e eu vou aproveitar para mostrar algumas coisas interessantes sobre os gnósticos, né? Porque apesar de que nós não consideramos mitologia o que os gnósticos falavam, mas os documentos gnósticos acabam se juntando a outros, como as tabletas da Suméria, a Bíblia, os escritos de Corã, né? Os documentos ugaríticos, enfim, né? Eles fazem um aglomerado de documentos que acabam mostrando algumas coisas que tem por aí, né? Então vamos fazer um estudo aqui bacana para a gente mostrar alguns detalhes, ok? Muito bem. Então primeiro nós vamos entender um pouquinho o que a Britânica Micropédia volume 1 fala sobre os gnósticos, tá ok? Qualquer dos vários poderes que governam o mundo, que foram criados com o mundo material por uma divindade subordinada chamada Demiurgo, tá? Que é o criador da matéria, era assim que era descrito. Arcontes eram vistos como forças maléficas, eles eram 7 ou 12, tá? E eram identificados com os 7 planetas da antiguidade ou com os signos do zodíaco. Tá? Ok? Então, Robson, bom esse resumo, né? Porque quando a gente mostra isso aqui para vocês, tá? Nós falamos exatamente os 7 planetas aqui, os 7 astros, tá? Eles eram tidos como 7 arcontes ou 12, mas você vai entender basicamente que eles eram mais, né? Por quê? Porque aqui, olha, dos 7 planetas, olha, tá aqui os 7, tá? Nesse ciclo aqui, ó, ok? E mais 5 aqui, certo? Então eles fazem um total de 12 arcontes, que, se você for ver simbolicamente, equivale às 12 casas do zodíaco, equivale a 12 meses, ok? Você está vendo o paralelo, e equivale mais ou menos à ideia de 12 astros, tá? Que por isso que quando a gente viu o outro vídeo e você começa a analisar os nomes e fazer a relação do que é que sejam, né? Que a palavra arconte quer dizer governantes, tá? Principados, tá? Então, dominações. Então, esse termo, particularmente, vai ser usado um pouco pelo apóstolo Paulo, apesar de que o apóstolo Paulo, nós não podemos considerar em hipótese alguma, ele como um gnóstico. Ele seria gnóstico. Há controvérsias a esse respeito, tá? Sobre se ele era ou não um gnóstico, tá? Mas não é esse o caso agora de debatermos este assunto. Vamos aqui a mais um ponto, tá? O Eric Davis, Cobras e Escadas, né? Provavelmente um livro ou uma coisa semelhante. Ele diz o seguinte: existe o mito gnóstico básico, que é o Criador descrito no Gênesis. Não é o verdadeiro Deus, mas um demiurgo inferior. O demiurgo tem muitos tipos de ministros ou arcontes, e junto eles são responsáveis por este mundo miserável, embora aprisionados
neste aborto da matéria, tá? A humanidade carrega dentro de si as centelhas remanescentes do pleroma pré-cósmico, que existia antes do demiurgo. Tá? Olha aqui. Ó. Vou até aproveitar para grifar. Tá? Embora, preste bem atenção, olha aqui, ó. Aqui, ó. Grifei aqui, ó. Embora aprisionados neste aborto da matéria, a humanidade carrega dentro de si as centelhas remanescentes do pleroma pré-cósmico, tá? Que existia antes do demiurgo e da criação. Os seres humanos são, portanto, totalmente superiores ao ecossistema. Tá? Olha, são totalmente superiores ao ecossistema. Não administradores, mas estranhos em uma terra estranha. Nosso corpo e a alma, a psique, encobre essa centelha espiritual e deve ser resgatada para a redescoberta do verdadeiro ser. Ok? Então, imagina, olha só, o que você está vendo aqui é algo exatamente o que a gente está fazendo nesse canal. É tentando despertar exatamente essa centelha divina. Ok? Eu vou até encontrar algo aqui. Eu vou caçar isso aqui, porque eu acho que é muito interessante a gente dar uma olhada nisso, porque assim, vou traduzir aqui para o português, tá? Então, nós podemos ver aqui, ó, aqui está falando sobre os cátaros, mas tem um texto aqui, tá? Sobre deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é aqui, se isto aqui é o que eu estou procurando. Né? Não é, mas a gente vai tentar encontrar depois o que é que esse escrito sabiam. E vamos mostrar para vocês, ok? Vamos deixar isso, vamos voltar para cá, porque eu ia mostrar exatamente como é que é o pensamento, né? Como era o pensamento que se tinha dessa questão da centelha divina, porque há pessoas que quando assistem o nosso canal acham que isso aqui é tudo negativo, tudo gira em torno da negatividade. Não é isso, tá? Certo? Se a gente fosse fazer diríamos assim, um apanhado, a gente faria o seguinte, ó. Você tem a centelha divina, certo? Então eu vou colocar isso aqui. Ela forma o espírito, certo? O espírito forma a alma e a alma forma o corpo. Ok? Então, essa é uma realidade que nós temos que começar a entender. A centelha divina cria o espírito cria a alma e a alma cria o corpo. Ok? Então, o corpo, ele é
habitado por um ser. Porque a centelha divina, gente, ela não é parte da nossa composição. Ele é um ser que vive dentro de nós. É uma encarnação de Deus em nós. É o átomo divino em nós. Então, cara, se você pensar isso e entender isso aí, você desperta. Entendeu? É porque as pessoas, quando lê os gnósticos, acham o seguinte: os gnósticos dizem que a matéria é uma zérida. Não, a matéria, quando ele se refere à matéria, entenda, a matéria ela foi utilizada pelo demiurgo, pegada do substrato da queda de Sofia, né, do pleroma, para o quenoma. Então, ali, o choque de Sofia, né, com o quenoma, ou com ali aquele vazio, as primeiras coisas que acontecem são que nós temos que ver que antes existia apenas o pleroma. Nós vamos entender isso. O mundo da energia, vamos chamar assim, o mundo da energia limpa, pura, né? Então, quem era que estavam lá? Os eternos, os divinos, os seres divinos, né? Mas mais do que isso, estavam lá esses seres aqui, ó, tá? O Pai, que é o pensamento, que é o nous, a mente, tá? A Mãe, que é Noia, a Barbelô, a sabedoria divina, essa sabedoria aqui é a sabedoria primordial. O Filho, né? O pensamento ativo, o logos, o verbo, o pensamento em ação, ok? E lá estavam também o primeiro Adão, que equivale a dizer que lá existiam os antropos. Por isso Jesus vai dizer que ele é o Filho do homem. Tá? Então aqui estava o conjunto das deidades primordiais, mas tinham outras deidades, tinham vários eões, tá? Vários esses 4 aqui, os 5 são chamados de luzeiros, tá? Luminosos, e cada um deles tinha 3 eões que eles comandavam. Então os eões foram surgindo, né, dentro do pleroma, e existia ali apenas uma comunhão objetiva, né? E de repente houve ali um eon chamado Sofia, que resolveu o que ela queria também criar, que ela queria também emanar alguma coisa, mas ela tentou fazer isso de maneira sozinha, sem a sua contraparte. Quem é a contraparte dela? É o Cristo. Então aí o que é que acontece? Bem, o que acontece é que ela sai fora, né, ela acaba saindo do mundo da luz, né, do universo central. O nosso querido John Lambilage chama que o centro do pleroma é o centro da galáxia, né, certo? Se você vê, o centro da galáxia é muito luminoso, né, muito luminoso. Aparentemente há ali uma luz, algo, né? Você vendo essa cosmologia, claro, tá? Porque a gente pode ter um outro entendimento que não é basicamente olhando essa cosmologia que esse povo tem. Mas o importante é a gente perceber isso aqui, tá? Quando ela sai de lá, ela acaba tendo um filho, que é o Demiurgo, que é o Yahweh da Baote, que nós vamos chamar ele também de Enlil, Javé, Jeová, Brahmas, etc. Tá? Que são os desdobramentos dele, né? Então, a Sofia depois se arrepende e volta para uma zona, tá, intermediária, que não é nem o pleroma nem a matéria, tá? Ela fica numa zona ali neutra,
Por quê? Porque ela só vai voltar para o pleroma quando todo o cosmos, entenda cosmos como unidade, como ordem, e tudo voltar para o domínio do pleroma. Aí sim ela voltará para lá. Por enquanto ela está no paraíso, tá? No entremeio. É por isso que os seres, né, espirituais, os pneumáticos, né, e que evoluem, que deixam de ser ídicos e passam pelo processo psíquico e vão e se tornam pneumáticos, eles atravessam as esferas e chegam ao paraíso, onde eles ficarão aguardando também o retorno para que todos voltem à plenitude da luz, ou ao pleroma. Pleroma quer dizer plenitude. Tá? Ok? Lembre-se disso. Tá? Vamos continuar vendo aqui essas reflexões. Ok? Vamos ver agora o que disse Jacques Lacarrière de Os Gnósticos, né? A cosmologia hebraica já havia descrito os planetas não como estrelas mortas, mas como seres vivos, como arcanjos, cujo brilho era supostamente uma celebração da glória do Deus Todo-Poderoso. O gnosticismo mantém esta visão, mas inverte seu significado. Estes planetas vivos, estes arcanjos resplandecentes, brilham acima de nós em celebração da sua própria glória. Tá? E como usurpadores que eles ocupam o domínio dos céus inferiores e governam a sua maldita criação. Tá? Então você ouve por aí o pessoal dizendo assim, os céus publicam a glória de Deus, e o firmamento, as obras de suas mãos, e aí tem um monte de gente que pega a Bíblia e diz, glória a Deus, aleluia. Né? Mal eles sabem que esses seres não estão preocupados nem um pouco com os humanos. Eles estão preocupados com as glórias deles. Talvez essa seja uma das maiores ignorâncias que existem no nosso planeta. Porque os religiosos, os fundamentalistas, meus amigos, eles estão completamente perdidos, equivocados e adoecidos. Adoecidos. Porque, meus amigos, há algo que indubitavelmente nós temos que reconhecer. Eles vêm governando esse sistema, tá? Então as estrelas, os astros, são simbologia desses deuses, desses arcontes. E a gente já viu isso num vídeo anteriorzinho aí, que se você pegar, você vai ver que a gente falou sobre a Lua, o Júpiter, Saturno, tá? Salvo engano, a saga dos deuses, né? E homens. Então você vai já dá para dar uma analisada e perceber quanto engano está sendo proclamado enquanto nós estamos dormindo. Esses seres estão manipulando o tempo e o espaço. Né? Então, olha aqui. Está nublado neste momento e a temperatura está em 26 graus. Hoje, a máxima será de 30, com mínima de 24 graus. Incrível, né? Eu nem sequer toquei no celular para chamar a inteligência artificial do celular. Você observou? Nós estamos falando exatamente de astros, né? E ela vem com o tempo.
E eu nem em momento chamei pelo nome. Estranho, né? Ou coincidência, né? Vamos ver agora o que diz que a Palomer de O Reino de Sião, expondo a conspiração mundial do mal. Tá? A história escrita, bem aqui, ó, tá, gente? A história escrita, aqui, ó. A história escrita pelos arcontes e a religião organizada, também controlada por eles, levaram este Deus tribal, sanguinário e maligno ao mais alto nível, ao mesmo tempo que suprimiam a verdade sobre a existência do Deus verdadeiro. As religiões são todas falsas interpretações das verdades gnósticas e tem sido a base de guerras, sofrimentos, tortura, escravização do espírito humano. Em vez de o libertarem, com o tempo, a designação bíblica de Javé passou a significar Deus. Tá? Então, quando nós falamos que o Javé é o chefe do demiurgo e que esse povo, ele era um Elohim, né? Portanto, ele era um arconte, ele era um Anunnaki, exatamente mostrando isso aqui, pessoal. Tá? Mostrando, revelando a face desse Deus aí. Tá? Jonas Hunt é a religião gnóstica. Tá? Na página 43 ele fala assim: de uma perspectiva gnóstica, os colecionadores, tá? Né? São os arcontes, os temidos governantes do hiperespaço que tiveram que ser evitado a todo custo ao deixar o corpo na morte. Tá? Os arcontes governam coletivamente o mundo e cada um individualmente a sua esfera. Tá? É um guardião da prisão cósmica. Seu governo mundial tirânico é chamado de Eimarmene, destino universal. Este destino universal visa a escravização do homem. Como guardião da sua esfera, cada arconte barra a passagem às almas que procuram ascender após a morte, de forma a impedir sua fuga do mundo e seu regresso para Deus. Então, meu amigo, se o camarada não entender isso, ele está lascado. Né? Porque se você não consegue ver, né, que se você não atravessa essas esferas aqui, tá? Se você não consegue vencer essas esferas aqui, você tá perdido. Não é só os 7 planetas, mas as 7 camadas da atmosfera que também tem um domínio de outros seres. Né? Então cada um deles toma conta da sua esfera, do seu planeta, do seu astro, né? Para impedir que as pessoas saiam fora da Matrix, do simulador. Tá? Eles retêm as almas. E eu já falei isso aqui. E as pessoas insistem em achar, não, por que eles impediriam as almas? Porque eles querem se alimentar das almas. Nós somos isso aqui para eles. Presta atenção. Eles querem sugar a nossa energia. Tá? Eles querem sugar tudo que a gente puder sugar. Tudo que eles puderem sugar, quer dizer, é o que eles vão fazer. Né? Então, a gente precisa ter muito claro na nossa cabeça, pessoal, que os gnósticos pegaram
e interpretaram as mitologias e levaram muito a sério. E aí eles não ficavam dizendo, não, isso ali é mentirinha, é coisinha de... Não. Se você acompanhar o primeiro vídeo, o segundo vídeo sobre mitologia, mas se você assistir a saga dos deuses e humanos, você verá exatamente o que os planetas representavam. Você verá que Saturno representava exatamente o Demiurgo, o Cronos, tá? O Enlil, o Javé. Ok? E que nós estamos aprisionados em um circuito. Né? Estamos aprisionados em um circuito que é comandado por esses arcontes. É por isso que sair da Matrix é uma questão de inteligência, não é uma questão de puro sentimento emocional. É ser inteligente, é usar a lógica, tá? Certo? Importante isso aqui, que a gente veja isso aqui, tá certo? Vamos lá, vamos continuar aqui. Tá? Isso aqui. Então, o que é que eles querem? Isso é muito interessante que ele fala aqui, ó, porque eles querem impedir a sua fuga do mundo e o seu regresso a Deus, ao Deus verdadeiro, tá? Ao Deus verdadeiro. É isso que eles querem impedir, tá? Quem falou isso? Jonas Hahn, tá? Depois tem o Robert Simpler-Rudy. Ele escreveu Guardiões dos Segredos, né? Aí ele diz: como Javé, os 7 arcontes criaram a lei. Os gnósticos acreditavam que esses poderes criavam restrições, tá? Restrição, mal, escuridão, morte, engano e maldade. O Demiurgo era mau porque queria impor uma religião falsa. Ele também queria impor seu julgamento sobre os humanos, porque ele pensava que poderia julgar o bem e o mal. Os gnósticos pensavam que os arcontes eram seres demoníacos inferiores. Seus nomes no Antigo Testamento eram Ial, Sabaoth, Adonai, Elohim, El Shaddai. Aqui está escrito El Shadi, mas é El Shaddai. Eles intervieram para separar a humanidade de Deus, e o universo se tornou uma prisão, controlado pelos arcontes. Os arcontes barram a passagem das almas que procuravam ascender, tá, a Deus após a morte, que tentavam ocupar do mundo, tá? Que tentavam escapar do mundo. Então vejam, as pessoas estão aqui exatamente esclarecendo isso. As pessoas não entendem que acreditar na reencarnação é de uma gravidade enorme, é uma burrice tremenda. E aí vem pessoas aí que tem canal que dizem que são gnósticos, que não sei o quê, dizer que os gnósticos acreditavam na reencarnação. Não, porque eu vi no Piste Sofia, o Piste Sofia não representa a plenitude de gnosticismo. Não é? Eu já vi um canal aí que a pessoa dá aula também, dá estudo, por sinal muito bom, mas aqui acolá mistura com a teosofia da Helena Blavatsky, que não sei o quê, porque a Helena, pelo amor de Deus. Tá certo que você às vezes tem que criar um panorama, mas daí achar que porque por sinal a pessoa dá esses estudos falando que não, olha, essa história de arcontes, essa é uma historinha que revela a verdade, uma coisa da alma, do interior, aí vem com aquele misticismo, com aquele ocultismo, com aquele espiritualismo, e enquanto isso o pessoal vão se lascando, essa que é a verdade.
porque vão acreditando nessas mentiradas que vão saindo por aí. Né? Então né, o nosso canal aqui não vai atrás desse negócio, não. A gente respeita, mas daí concordar com certas coisas é um absurdo. Vamos ver aqui o José P. Macchio, de A Supressão Ortodoxa do Cristianismo Original. Diz aqui, ó, a criação do homem, eu vou marcar aqui, ó, a criação do homem físico e material pelos arcontes e o que pode ser considerado a criação subsequente da enésima derivada do Homo sapiens pelos Néfilins, aqui vale ressaltar que ele está confundindo os Néfilins com os Anunnaki, tá? E os Néfilins não são Anunnaki, ok? Vou repetir aqui, vem cá, chega mais aí na tela do seu celular, na tela do seu notebook. Os Néfilin não são os Anunnaki. Ok? Os Néfilins não são fruto da relação dos Grígoris, dos Sentinela, dos anjos, dos Bnei Elohim com as mulheres humanas. Isso é uma interpretação equivocada. Se você ler o capítulo 6 do livro do Gênesis, você entenderá perfeitamente. Porque ele vai dizer, havia os Néfilins na terra, e também depois que os filhos dos deuses desceram, né, e tomaram as mulheres, cada um a que quis, e com elas geraram homens famosos e homens grandiosos do passado, que são os Giborim. A relação entre esses seres que eles chamam de Bnei Elohim, os filhos dos deuses, e que na tableta suméria são os Zigigues, que descem junto com Marduk e possuem mulheres ao número de 200, eles geram os Giborim. Os Giborim eram os ditos assim, meio semideuses, homens famosos, mas eles não têm relação com os Néfilin. Por quê? Porque os Néfilin já estavam na Terra e não são fruto. Tá? E depois também interpretar Néfilin com gigante. O Néfilin é uma palavra que vem do Nefal. Nefal quer dizer o caído, aquele que cai. Tá? Então, confundir os Néfilin com os Anunnakis é besteira. Tá? Agora, se você quiser identificar os Anunnaki com os Elohim, porque já tem o segundo vídeo aí sobre a mitologia, a gente fala sobre os brilhantes, ok? Então, você pode fazer essa relação, mas não com os Néfilin, tá? Não com os Néfilin. Os Néfilin são resultado de outra coisa, tá? Certo? Então, assim, ó, pelos Néfilin, o surgimento do Homo sapiens pelos Néfilin e a propagação de uma raça ímpia pelos vigilantes tornou o homem sujeito não apenas às leis da mortalidade, mas às emoções inatas de a rebelião e luxúria, o comportamento animalesco que só poderiam ser erradicados por meio de uma cirurgia espiritual, por assim dizer, pela submissão do homem ao caminho da iniciação, por meio do qual ele é restaurado à sua natureza divina interior e original. Então, o que significa isso? Significa você passar por um processo de evolução,
para que você desperte, acorde, né? Coloque sua glândula pineal para funcionar, expanda a sua consciência, a sua percepção espiritual, e para que o seu, tá? Preste bem atenção, o seu ser divino, tá? Que você poderia até chamar de eu superior, mas não é a palavra correta, tá? É a centelha divina, é o átomo divino que está dentro de você. Ele não faz parte da sua natureza própria, porque ele é como se nós estivéssemos grávidos de Deus. Deus se encarnou em nós, mandando uma partícula dele para nós, que o livro de Urântia vai chamar de ajustador do pensamento, ou ajudador da mente. Tá? E ele está aqui para quê? Para nos ajudar a voltar para o reino da luz, né? Para superar as esferas dos arcontes, né? Dos astros errantes, né? Das camadas do éter mais densa. Lembre-se que tudo é frequência e vibração, densidade. Então, se você é um ílico, você é muito denso. Se você é psíquico, você está ali já saindo do nível da densidade, mas ainda está. Se você é pneumático, você é menos denso. Então, quando você desencarna, você morre, tá? Certo? O seu espírito vai fazer o fusionamento com a centelha divina, tá? E, portanto, vai criar um organismo espiritual junto com a sua alma, e aí você vai adquirir um corpo de luz, um corpo de ressurreição, que vai ser o corpo que você vai usar a partir dali para ir para frente, para fazer a ascensão. Agora, você tem que entender que se você não faz esse processo de reciclagem interior, é difícil você atravessar as esferas. Em alguma esfera você vai ficar presa. Vai ficar preso. Aí de lá você fica mandando mensagem, cartinha para o pessoal aqui na Terra, porque os arcontes vão criar cidades astrais para você ficar lá, né? Achando que você está no paraíso, tá? Você está numa prisão, porque depois você vai ter que voltar para cá, tá? Partes suas, átomos seus, vão voltar para cá, para aprisionar mais uma vez você. Tá? Eles não querem a nossa liberdade nunca, tá? Então, preste atenção, tá? Vamos ver o que disse Anderson Sandenberg de Os Gnósticos. Cada um tem o seu arconte, ou governante, criado por tensões internas nos aeões. Os outros sistemas, a própria realidade última, é o primeiro arconte. A partir deste, um número de arcontes, geralmente 7, os abdômade, tá? Evoluíram por um processo chamado de enóia. Enóia significa que cada arconte cria outro arconte inferior, projetando seus pensamentos nos planos inferiores, consciente ou inconscientemente, criando imagens inferiores de si mesmo. E Deus criou o homem à sua imagem. Você está me entendendo o que é que eles fazem? Gente, os arcontes é um título governante, mas eles são o quê? Aeões. O que é que ele está falando? Que cada aeon tem um arconte correspondente. E o que é que os arcontes fizeram? Criaram outros arcontes. Como é que eles fazem? Por emanação. Por desdobramento, por projeção. Não? Então, queridos e queridas, a coisa não é negócio de brincadeirinha, não. Se você não acorda, meu amigo, a coisa complica, né? Complica. Precisamos tomar muita consciência da nossa missão na Terra, tá?
consciência de que nós não somos originários daqui. Nós não temos aqui morada permanente. Disse, né? Não se deveria ter morada permanente aqui. Lamentavelmente, as pessoas não entendem, né, o que ocorre. Né? Então, quando você entra num canal que deseja de despertar, e olha, muita coisa melhora na vida quando você desperta. Tá? Que você passa a tomar consciência de que os bens materiais são efêmeros, são necessários, enquanto estamos nessa terra, mas eles são efêmeros. E quanto mais desapegado você tiver da matéria, melhor é. Né? E aí é que está o X da questão. Tá? Aí é que está o X da questão. Porque muita gente não consegue se desapegar disso. Né? Certo? E aí nós fomos criados à imagem e semelhança desse ser. Tá? Robert C. Blair-Rudd, de Guardiões dos Segredos, Desvendando a Sociedade Mística, diz ainda: os gnósticos acreditavam que a Igreja Católica era um braço de Satanás porque não ensinava a verdade. Os ensinamentos católicos foram introduzidos pelos arcontes, afirmam os gnósticos, que eram os governantes perversos do mundo que desviaram os homens. Agora, vale lembrar que eu costumo sempre assim ter muito cuidado, porque, olha, não é só a Igreja Católica, gente. O Islã, o hinduísmo, as igrejas evangélicas, todas são manipuladas pelos arcontes. Todas as religiões são manipuladas pelos arcontes. Eles vão fazer você se sentir bem, claro. Você entra numa igreja, você vê aquele pessoal, todo mundo com ar de piedade, né? E doando a sua energia para eles, para essas pseudo-deuses, né? E ficam alimentando ali. Não é só a Igreja Católica, não. As igrejas evangélicas há muito tempo estão sujeitas a esse demiurgo e são muito mais controladas ainda por ele. Porque o Jeová, o Javé, o Enlil, o Gadu, é o demiurgo, chefe dessa gangue toda, que, meu amigo, ele faz qualquer coisa para ter essas pessoas nas mãos. Tá? Ok? Então é preciso ter muita noção disso. Outra coisa, aqui, ó. De acordo com a escola de teologia valentiniana, porque os valentinianos eram uma escola agnóstica, tá? Que herdou seus ensinamentos de Paulo, o aeon deste cosmos refere-se a um deus usurpador, chamado de demiurgo, tá? Que no grego quer dizer artífice ou fabricante. Tá? A palavra aeon tem muitos significados em grego, incluindo idade, espaço, um ser espiritual que governa um vasto espaço ou dimensão nos céus, pleroma ou abaixo. Aqui é usado para se referir a um ser espiritual, a quem Paulo também chama de arconte do poder do ar. Ele fala na carta aos Efésios. Tá? Arconte é a palavra grega para governante. Tá? E o poder do ar é identificado com o diabo pelos teólogos valentinianos. Paulo, portanto, deve estar se referindo ao Deus governante ou usurpador que teve domínio sobre o cosmos físico, em oposição ao universo espiritual chamado por Paulo de pleroma ou plenitude. Este governante, segundo a teologia valentiniana, criou o demônio, e a partir da paixão da dor, que se transformou no elemento cósmico do ar,
O poder do ar, então, é o diabo, que é o espírito que trabalha nos filhos da desobediência. O elemento ar tem sido comumente identificado como com a mente. O elemento ar tem sido comumente identificado com a mente. Quando eu falei sobre o éter, o akasha, veja só, éter, akasha, pneuma, touranou, né? O que é? São a mesmíssima coisa, pessoal. A mesma coisa. Então o apóstolo Paulo, ele diz assim, né? Porque não é contra a carne nem sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades, contra os espíritos do mal espalhados pelo espaço ou pela atmosfera, ou espalhado pelos céus, quer dizer, todos os céus, 7, os 10 céus, como você quer entender. Então o apóstolo Paulo diz, bem, olha, se vocês puderem, vistam a armadura, né? Porque aí, o que é que os cristãos fazem? Transformam estes seres em demônios. Só que a palavra demônio vem do grego daimon, e daimons não queria dizer especificamente isso que se entende hoje. Daimons, eles poderiam ser seres semelhantes aos gênios, os jinn dos árabes, tanto poderiam ser éticos como não éticos. Tá? Os jinn são seres que são seres intermediários entre a criação dos seres espirituais e os materiais. Então eles estão aqui no meio, né? E a gente chama eles de seres moronciais, seres intermediários, tá? E os seres intermediários, segundo o livro de Urantia, são divididos em duas classes, os primários e os secundários. Então, nós poderíamos chamar de Elohim e os Bnei Elohim. Tá? Mas esses seres também estão na Terra, os Jins, os Daimons, os Devas, os Elementais, os Sheidins, tá? São seres que vivem numa dimensionalidade paralela à nossa. Tá? Mas eles não devem ser confundidos com os arcontes, porque os arcontes estão no topo da cadeia, né, alimentar. Tá? Entendido? Isso é muito importante. Quando a gente começa a compreender, gente, esse processo, eu digo para vocês aqui, ó, nós temos muito caminho esse ano, nós vamos ter muita coisa para estudar, né? Mas eu digo isso para vocês, nós estamos entrando num caminho em que o padre Tilliard de Jardim disse que nós estamos no período da noosfera, isto é, na esfera do espírito, o período de conhecimento, tá? Para a gente poder entrar na esfera do Cristosfera, que será a esfera do Cristo, e aí sim ele se tornará uma realidade dentro de cada um de nós. Ok? Tá? Então, vamos lá continuar, que é muito bom para o nosso entendimento. Tá? Vamos ver o que disse Isidoros sobre a alma crescida. Se eu persuadisse alguém de que a verdadeira alma não é uma unidade, mas que as paixões dos que erram são ocasionadas pela compulsão das naturezas impregnadas, nenhuma desculpa comum teria então o inútil da humanidade para dizer: fui compelido, fui levado, fiz isso sem querer, agi de má vontade, ao passo que foi o próprio homem quem conduziu
seu desejo para o mal e se recusou a lutar contra as restrições dos acréscimos. Tá? Nosso dever é mostrarmos governantes sobre a criação inferior dentro de nós, ganhando domínio por meio do princípio racional. Tá? Certo? É a Jocelyn Godwin, Os Anais do Colégio Invisível. Olha o que ele diz aqui. Se imaginarmos a Terra como o centro do universo, a alma adquiriu essas energias em sua jornada descendente ou interior das regiões celestes através das esferas planetárias. Então ele está dizendo assim, tá? A alma ou o espírito veio descendo, tá? Do mundo superior para o inferior, passando pelas regiões através das esferas planetárias, ok? Ela emerge da vida terrena através do útero, tá? Cheia de potenciais e tendências que são delineados por seu horóscopo natal. Aí alguém vai dizer, Robson, o que ele está dizendo é que se nós passamos pelas esferas, tá? E Aristóteles tem um negócio que é o seguinte, ele achava que o espírito ele estava contido no esperma masculino, tá? E houve o Carl Jung e alguns outros achavam que o elo da alma com o corpo é a glândula pineal, tá? A pinha que nós temos aqui, ok? Então à medida que o espírito vem, porque é aquilo que eu falei, né? A centelha divina cria o espírito cria a alma e a alma cria o corpo, ok? Esse encaixe muito bem elaborado e tecnologicamente elaborado, pessoal, porque isso aqui é tecnologia, não pense que é outra coisa, é tecnologia pura, tá? E isso vem e tal, e se materializa no útero materno, tá? No útero materno. Então ele está falando exatamente isso aqui para que a gente entenda, né, que quando a gente nasce, você veio de algum ponto e você está, lamentavelmente, ligado a uma esfera, a um signo do horóscopo, a um astro. É por isso que a astrologia, gente, não é uma coisa de agora, ela é tanto antiga, né, que os sumérios já entendiam as coisas da astronomia e da astrologia, que hoje é separada. Então, aí, né, a interferência é verdadeira. Porque quando você faz o teu mapa astral, o que as pessoas dizem? Você nasceu em que dia e tal, e eles vão e mostram, e hoje existem aplicativos que vão, você bota a data do seu nascimento, ele vai lá e vai te dizer o teu signo, os astros ascendentes, descendentes, etc. e tal, que estão sob o comando da tua vida. Aí tem gente, o crente fica dizendo que não, quem comanda a minha vida é Deus, tá? Só que o Deus que ele está falando não é o Deus dos gnósticos, o Pai desconhecido, o Pai incógnito, o Pai que está em segredo. Não, eles estão se referindo exatamente ao Deus, ao demiurgo, que estabeleceu esses parâmetros para prender pessoas.
É só uma questão de lógica, ok? Tá? Então, ao longo da vida, ele trabalha com esses potenciais, refinando-os esperançosamente para que surjam como virtude. Se isso for conseguido, a alma, quando deixa o corpo na morte, é leve e desimpedida, e bem capaz de ascender, ou para fora, para o local da sua origem. Se em vez disso as energias se coagularem em vícios, então a jornada ascendente será difícil, e a alma poderá até permanecer presa na atmosfera terrestre, né? Um tormento para si mesma e uma ruína para seus semelhantes. Quer dizer, você vai ficar aprisionado, numa esfera da atmosfera. Lembre-se que a ciência está dizendo que a atmosfera da Terra vai muito além da Lua. Então, portanto, é bem provável que a atmosfera da Terra vá até, muito além da Lua. Chegue até os nossos planetas conhecidos. Porque esses planetas todos estão a serviço da Terra, que é o que eles não querem dizer. Eles querem dizer que esses planetas estão todos a serviço do Sol. Tá? Só que o Sol é uma estrela, como os planetas eram estrelas errantes. Eles tinham um circular fixo, enquanto que as estrelas fixas elas não se movem. Quem se move são as estrelas errantes, e as estrelas errantes são os planetas, chamados depois de planetas. E planetas vem da palavra plano. Tá? Então, observe o quanto nós estamos aí analisando, né? Certo? Joseph P. McKeown diz: este cenário é o padrão arquétipico da salvação gnóstica cristã, a redenção da ignorância perpetrada pelos arcontes através da sua tentativa de vincular o homem permanentemente a uma matriz física manipulada, geneticamente e de outra forma, um envelope de matéria e consciência contaminado pela rebelião e pela luxúria dos arcontes. Ok? Vamos ver um outro aqui que também, né? Michael McMullen, né? Ele diz: do nosso ponto de vista, isso perfaz 7 arcontes planetários, uma oitava completa que compreende o sistema solar e que é visível a olho nu. Todos correspondem às funções da nossa vida na Terra, dentro das categorias do espaço e do tempo, como conhecemos, e esta oitava define o comprimento de onda dentro das quais funcionamos, comparáveis ao espectro de luz visível. Tá? Ele está falando exatamente dos astros. Tá? Se você ver a série aí sobre os astros, tá? Você vai entender perfeitamente o que é que nós estamos falando aqui. Tá? Diz aqui o outro: numa época em que os padres da igreja procuravam suprimir e ocultar todas as evidências relativas à existência dos arcontes, demônios, gigantes, anjos caídos e outras manifestações do mal, Mani, aqui, pessoal, ele é ele tinha uma escola gnóstica, tá? Então, Mani foi um idealizador de um sistema gnóstico. Então ele diz aqui: Mani estava revelando a conspiração das trevas aos seus seguidores, pois ele não ensinou nada menos do que a criação falsificada da humanidade, uma espécie de homem por poderes criativos malignos, tá? Então tá aqui, ó, certo?
Quem disse isso? Joseph P. Macchio. Tá? Vamos ver o que disse Stephanie A. Roller. Ele diz assim: os humanos são geralmente ignorantes da centelha divina que reside dentro deles. Olha aqui, ó. Os humanos são geralmente o que? Ignorantes da centelha divina que reside dentro deles. Esta ignorância é fomentada na natureza humana pela influência do falso criador e dos seus arcontes, que juntos têm a intenção de manter os homens e mulheres ignorantes da sua verdadeira natureza e destino. Qualquer coisa que faz com que permanecemos apegados às coisas terrenas serve para nos manter escravizados a esses governantes cósmicos inferiores. A morte liberta a centelha divina da sua prisão inferior, mas se não houve um trabalho substancial de gnose compreendido pela alma antes da morte, ela torna-se provável que a centelha divina seja lançada de volta, então reencarnada dentro das dores da escravidão do mundo físico. Ok? Então, meus amigos, vamos lá. Estamos diante da história da nossa vida. Ou você compreende que você é uma pilha para alimentar esses deuses, tá? Os arcontes, com o demiurgo, que é o Deus do Antigo Testamento, tá? Os arcontes são os Anunnaki, Elohim, tá? Se você não entender que eles vêm manipulando a humanidade e usando de todos os artifícios para nos manter escravos aqui e aprisionados, então eu preciso dizer para você que você precisa recobrar o caminho, tá? Recobre o caminho. Tente outra vez. Redescubra a sua missão. Redescubra a centelha divina, essa criatura do qual nós estamos gestados, engravidados, e que, se a gente acordar e der chance à centelha divina, ela fará com que aconteça um fusionamento e a gente possa ascender e voltar para o reino da luz. A voltar para o átomo primordial. Ok? Forte abraço e até o próximo vídeo.